Olá, saudações. Eu mais meu filho Igor, meu nome é Giovanni, meu filho é Igor, estamos fazendo um demonstrativo de rochas para quem é aficionado por rochas. E essas rochas são diferentes porque são meteoritos. Embora não catalogados ainda, eu vou fazer apenas um demonstrativo para vocês. Espero que não seja muito maçante, que às vezes a gente estuda e pesquisa sobre tudo que tem, mas às vezes surgem coisas que a gente ainda não viu em questão, mesmo pesquisando em museus, pessoas que vendem meteoritos por pedaços e coisas, surge alguma coisa de características totalmente diferentes. E eu poderia começar mostrando meteoritos metálicos, condritos, acondritos e algumas outras coisas, mas o material específico que eu quero mostrar é outro, mas eu vou mostrar agora algum material, porque muita gente só conhece um meteorito se tiver uma crosta de fusão, né? Tiver todas aquelas características externas, né? Que se tirar o preto, ou o marrom, ou o verde, ele já não entende como meteorito. Então eu vou fazer um demonstrativo de algumas peças e depois eu vou mostrar outras peças que são meteoritos, mas que já não possuem mais a crosta de fusão, porque o Brasil é um país tropical. E por ser um país tropical, a umidade do Brasil é muita. Então, geralmente, uma crosta de fusão não duraria tanto quanto dura em um lugar igual, por exemplo, a África, né, que a maioria dos meteoritos se acha naquele continente em perfeito estado de conservação. Então já no Brasil já não ocorre isso, a não ser que seja uma queda. Provavelmente os meteoritos que advêm de um achado, eles podem não estar mais em perfeito estado, mas ainda há várias formas de se identificar, mesmo um meteorito estando em mau estado, se identificar que é uma rocha que se trata de outro local, né? Então eu vou fazer um demonstrativo de alguma coisa com crosta de fusão e depois eu vou mostrar um material que é muito importante, que às vezes esse material é até um tabu falar sobre esse material, né? Então, na própria maneira de fazer o reconhecimento de um material, de um meteorito, se falar que contém esse material, automaticamente já é excluído. Então, o que eu vou falar aqui é de vital importância para quem tenta procurar seu próprio meteorito, ou para quem às vezes vê uma rocha com certas características meteoríticas. Então é bom estar atento a isso, tá? A maneira a qual eu vou dizer aqui já difere totalmente da maneira a qual é reconhecido o meteorito, né? E eu já vou dizer por quê. Então eu já vou mostrar algumas coisas com crosta de fusão para a pessoa saber mais ou menos o que é uma crosta de fusão. Eu vou mostrar aqui um pouco de longe e meu filho vai pegar a rocha em si só para fazer uma demonstração. Um meteorito em si, ele geralmente, quando ele entra na nossa atmosfera, ele chega a perder 95% de sua massa. Então, suponhamos que seja um plástico que você põe em fogo, ele vai derretendo, né? Então ele perde muito de sua massa, mas ainda dá de notar as suas características. Geralmente, um recém-caído ele é totalmente negro, ou pode ser verde também, tem várias crostas de fusão de cores diferentes, marrom também, mas com o tempo ele vai perdendo e se torna um tom amarronzado, sabe? Uma cor café. Mas o interior dele é diferente. Pode ser dos mais diversos materiais por dentro, mas geralmente 98% há metal nele. Não necessariamente o ferro,
mas outras ligas metais, que não existe só o ferro no universo, né? Existem outros metais, né? Esse aqui, por exemplo, mesmo é outra liga metálica, né? Mas aqui já dá para demonstrar a questão, uma certa diferença nesse local aqui, o centro diferente, a crosta de fusão diferente. Agora meu menino vai aproximar e vai mostrar com um pouco mais de detalhe. Eu vou fazer um outro demonstrativo, que é o mesmo material, mas com a crosta totalmente em perfeito estado. Esqueci de mencionar, às vezes tem que se colocar um ímã na rocha para dizer que ele tem magnetismo, ele é atraído por um ímã, né? A rocha possui ferro, né? Então todo esse material em maior ou menor proporção, ele é atraído por um ímã. Então, passando por essa primeira, eu vou mostrar mais umas 2, 3 rochas com crosta de fusão e mostrar o interior para o menino expor o metal na rocha. Eu vou, esse aqui eu vou tá visualizando bem? Que ótimo. Eu tenho que colocar o ímã aqui, que tem muita gente que gosta de ver o ímã, mas não sei nem onde ele tá mais, já sumiu por aí. Mas já falei que todas têm alto teor de ferro. Dá de focalizar bem, meu filho? O interior seria mais ou menos assim. Por favor, Igor. Agora o material que eu quero fazer uma demonstração é um material que não passa na classificação de meteoritos. É um material compondo bastante hematita, ou basicamente hematita em seu estado puro. A NASA fazendo em solo marciano, através do rover que está nesse momento lá fazendo, achou um material
basicamente que em sua totalidade é hematitas, né? E esse material, por se parecer uma fruta, se colocou o nome de blueberries ou mirtilos, né? E esse material, inclusive uma pesquisa mais recente aí, eles estavam dizendo que poderia ser um bolor, alguma coisa, sabe? Aí veio a constatação que um local tão tóxico quanto seria Marte hoje não pode abrigar hoje nenhum tipo de vida, né? E o material a qual, por fotografias e por análises aqui, é esse material a qual eu vou demonstrar agora, que dizem que esse material não existe aqui, sabe? E ele mantém as características de um meteorito, como uma crosta de fusão. Esses que eu vou mostrar não tem a característica dele em si, mais fundido um sobre o outro, mas ele é basicamente hematitas. A NASA diz que esse material seria crocante por fora e macio por dentro, né? Daqui a pouco meu filho vai mostrar um partido, né? Vai mostrar todos eles, né? E tanto o interior quanto o exterior é composto de esferas de hematita, sabe? Um material que eles procuraram algum equivalente para esse material aqui e não encontrou-se esferas maiores, né, no deserto de Mojave, na África, mas não com essas dimensões milimétricas. Aqui está o interior apenas partido, não está polido nem nada para ter uma proporção exata do que seriam as esferas. E por fora tem a crosta de fusão que se nota que elas estão fundidas uma entre as outras, que comprova que é um material que passou por uma certa temperatura e fundiu-se a sua crosta. E agora, em mais perfeitas condições, e o último cortado e polido manualmente, mas que mostra todas as características. Ele vai mostrar a crosta de fusão dele e vai mostrar o interior dele, constando que o seu interior por fora seria crocante e por dentro macio, né? Às vezes aí os côndrulos estão deformados e em outros não estão. Pode ser característica, cada qual adquire uma característica, né? Então, esse material aqui, diz que não existe no planeta, né? Ficou um outro último aqui para fazer uma demonstração. Também tenho essa amostra tenho outras, né? Mas aqui comigo nesse momento só tenho essa, né? De uma liga metálica de ferro puro, que, como todos sabem, né? O ferro aqui ele é encontrado na forma de minério, né? Ele é um óxido. Então, raramente se encontra na forma de um mineral, em estado bruto. Tá aqui ele não oxidado por dentro. E
voltando a falar de um grande material que a NASA procura fora, né, que a evidência de água ela já encontrou, né, que são as hematitas, que só é formado pela água, né, a hematita é o óxido do ferro, né, então esse material só pode existir onde existiu água. Agora eu vou mostrar uma brecha, são vários crastos de outros materiais diferentes, contendo vidro, contendo pedaços de outras rochas, né? As pessoas geralmente gostam de ver essas coisas, não sei se vai dar para notar o reflexo metálico nele, mas ele está aqui. Para quem teve curiosidade de ver algumas outras rochas, não digo meteorito porque não foram reconhecidos. A rocha, mesmo estando vagando por bilhões de anos, se ela não recebeu um diploma, ela não é um meteorito, né? É apenas uma rocha suspeita, né? Então, vou dizer rochas, né? Então, outro material de suma importância que a NASA procurava e ainda não achou-se evidência desse material em um meteorito são as argilas, né? É uma rocha de granulação muito fina, contada por micrômetros, né, de 2 a 4, né, uma granulação mais ou menos igual ao pó talco, né? E essa argila se forma em decomposição de rochas. Então eu vou demonstrar aqui o exemplo de uma argila, né, do que seria um meteorito de argila. Isso seria um demonstrativo de uma argila, não só dessa cor, de várias cores também, vermelha, branca, como eu vou demonstrar aqui. Isso aqui seria uma de cor branca. O Igor vai demonstrar ela bem devagarzinho para vocês verem que mesmo ele não possuindo uma crosta de fusão, nota-se que onde seria a sua crosta, o material é diferente, é como se tivesse passado por um forno e um maçarico em cima. Ele ainda mostra certas cicatrizes, que não é todo o material que se forma Regma Cryptus. Ele demonstra com mais clareza isso, mesmo não tendo uma crosta negra, né? No caso aqui é branco, mas ainda que possui linhas de fluxo ainda, seria essa aqui. Mostra mais essas duas aqui, por favor.
Teria esse material aqui também que a NASA mencionou, que esses materiais que eu estou demonstrando aqui são materiais de baixa densidade. Seria um milagre um material desse chegar aqui em perfeita condição quanto está esse material. Eu acredito que esse material veio parar aqui por um cometa, que apesar de dizerem que o cometa ele é exclusivamente de gelo, né? E o universo há milhões de anos era caótico, com as partículas constantemente entrando em colisões, que foram assim que formaram-se os grandes astros. Seria praticamente impossível pensar que um cometa nunca sofreu uma colisão, né? E trouxesse algum material de um local para outro. Então eu acho que a razão desse material existir em perfeitas condições foi porque veio com um cometa, né? Eu vou passar aqui para o meu filho. Isso seria um caulim, o cal, material de baixíssima densidade, muito frágil, né? Mas ainda demonstra características meteoríticas, né? Eu tenho guardado em perfeito estado com crosta de fusão, mas para não ficar uma coisa muito maçante e não enjoativa, né? Aqui não tem pretensão de provar-se nada, né? Apenas dá uma visão diferente que o espaço em si pode conter mais coisas do que se imagina, né? E tais coisas vão ser demonstradas. Mas então para a pessoa se preparar, mesmo que isso não seja o que eu acredito que seja, apesar de todas as evidências, né? Vai surgir materiais cada vez mais diferentes, porque através que a tecnologia avança, surgem-nos imagens de um material que às vezes, por algum motivo, alguém já viu algum dia, né? Com uma semelhança muito grande, né? Então, eu acredito que esse material deveria ser averiguado, né? Poderia ser de uma importância científica muito grande, né? A NASA, ela está procurando um material que, se houve realmente alguma evidência de vida lá, o material primordial seria o estromatólito, né? E esse estromatólito seria o tipo de vida mais primitiva que já existiu e atualmente ainda existe na Terra, né? Que é uma vida microbiana, né? E se isso fosse meteorito, né? No caso, se isso fosse meteorito, se constatasse por meteorito, a evidência de vida eu vou demonstrar nesse momento. Vou pegar aqui o exemplar. Às vezes, como sempre, as pessoas adoram ver crosta de fusão, né? Tá aqui uma crosta não em perfeito estado, né? Que não se sabe o tempo que esse material está por aí, né? Então tá uma crosta de fusão, né? Para se demonstrar o material. Agora, esse material não poderia ser demonstrado de outra forma, a não ser com um material sem crosta de fusão para a pessoa entender ele. Isso aqui ele teria, aqui seria uma parte, aqui seria outra e provavelmente outras, né? Que com o tempo se perdeu, com
colisões ou qualquer coisa, aqui mesmo ele se separou, né? Mas aí tem indícios fossilizados de matéria biológica, material biológico. Aqui tem mais alguns. Esse material já está sem a presença da matéria rochosa. Está um material em bruto do que seria um fóssil. Qualquer pessoa reconhece nisso um fóssil, né? Mas seria um fóssil de um estromatólito. Diferentemente do estromatólito nosso aqui, esse mostra certas estruturas peculiares, diferente, como o Igor vai demonstrar agora. Esse material enrugado por fora, que se parece um plástico, ele, em outro material cortado que eu tenho no nosso canal Meteorito ou Meteorongs BR, né, mostra com outro material de uma maneira mais bem elaborada, sabe? Então esse material, essa crosta, esse material dessa maneira mostra ele numa fatia cortada e polida como ele seria por dentro. Aí só é o externo. Esse aqui é mais um exemplar em bom estado. Se você notar com bastante atenção, ele vai puxar mais a objetiva da câmera, você vai notar, mesmo não tendo crosta de fusão, você vai notar os desenhos, tipo em mosaico ou em linhas, característico de um fogo, de um maçarico, né? Em alguma parte se nota um material diferente internamente, que você vai ver como uns cristais arredondados, né? Você mostrou aqui, filho, que aqui, ó, para as pessoas verem bem com clareza, né? Então, por enquanto é isso. Embora a pessoa esteja acostumada a ver um meteorito em forma de pedaços, fatias, né? A maneira a qual eles vendem, geralmente para se ver um meteorito mesmo, pelo menos a metade de um, seria no museu, né? Aconselho as pessoas que gostem fazer um passeio virtual por esses locais e tentar saber o que seria mais um meteorito. Agora, para acabar, para não ficar muito maçante para todo mundo, eu tenho aqui algum material que não tem crosta de fusão, mas são devidamente polido, que mostra se o metal na rocha, propriamente dito, né? Ou na pedra suspeita, né? Então, para finalizar, muito obrigado pela atenção e visitem o canal Meteoritos ou Meteorong BR e dê um joinha, ajude, né? Que quem sabe pode ser de um grande interesse para quem é aficionado por rochas, né? Que vai atrás, às vezes pega uma pedra suspeita, né? E ainda não teve tempo para levar para um perito, né? Mas existe várias informações a qual a pessoa pode fazer uma prévia para não fazer a pessoa perder um tempo, né?
Então observe bem, aprenda um pouquinho para ver. Agora meu filho vai fazer uma demonstração de umas rochas sem crosta de fusão, mas com o interior, com traços de metais, né, de várias características diferentes, contendo traços de metais, não só o ferro, né, que tem outros metais também, né? Então, para já, muito obrigado. Eu vou deixar ele mostrar as peças agora, tá? Muito obrigado.